Márcio Lobo, que é dermatologista. E aí, só para nos localizar na situação do doutor Márcio Lobo, o senhor é filho do Márcio Lobo, que foi nosso amigo, que foi um grande parceiro aqui nosso nos debates, enfim, gente da melhor qualidade que nós perdemos há perto de 10 anos, mais ou menos. É isso? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos do Passando a Limpo. É um prazer estar aqui, Geraldo. É exatamente isso, Geraldo. Ele faleceu em 2008, né? Ele era um grande dermatologista da Universidade Federal, um grande dermatologista aqui da cidade, né? E foi muito no seu programa, inclusive. Sim. E esses lobos, além do doutor Márcio, tinha um outro lobo, né? Aliás, o senhor, pelo que me parece, o senhor é filho de um dermatologista e uma dermatologista. A sua mãe também é nossa grande colaboradora aqui, não é verdade? Doutora Sarita, né? Isso, exatamente. Doutora Sarita, que também é uma grande dermatologista e cirurgiã dermatológica também, né, Geraldo? Uhum. Mas o senhor é vereador pelo lado do câncer, foi? Foi. É uma área que eu me enveredei desde a faculdade, porque é uma área que sempre me apaixonei, né? Sempre gostei de pacientes mais graves, Geraldo. E o câncer de pele é uma doença potencialmente grave, né? Então é uma área que eu me apaixonei desde o início. Uhum. Esse câncer de pele, ele é mais nordestino do que sulista? Já se disse, ele é mais do branco do que do preto? Qual é a situação dele? Quando a gente fala câncer de pele, Geraldo, é uma palavra que diz respeito a uma enormidade de tipos de câncer de pele, tá? Então, existem tipos que acontecem mais no negro, existem tipos que acontecem mais no branco, tá? O câncer mais comum, particularmente, acontece mais no branco. Por isso que tende a acontecer mais no sul, sudeste do país do que no nordeste. Mas se você reparar, aqui no nordeste a gente tem muito branquinho também, né? Até por conta da miscigenação da nossa localização. Então a gente vê bastante também aqui. Uhum. Na verdade, a nossa orientação antiga é um sinal de pele, o sinal do rosto, por exemplo. O sinal que se movimenta é um sinal que preocupa. Se movimenta que significa que ele aumenta de tamanho, faz alguma coisa. E tem aqueles que são permanentes, constantes, quietinhos. E mesmo com esses eu tenho que me preocupar? Normalmente isso é importante, isso é bastante importante a gente orientar, Geraldo. Normalmente câncer de pele não dá sintomas, é muito raro dar sintomas, né? Então, geralmente ele aparece ou com uma lesão que parece uma bolinha, que parece uma espinha, que vai progressivamente, com o passar dos meses, aumentando de tamanho, mudando a forma, eventualmente até sangrando, formando ferida. Então, não esperar que doa, que inflame, que coce. Muitas vezes o paciente diz, mas não estou sentindo nada, por que isso é um câncer, né? Mas geralmente não dá sintomas. É aquela lesão indolente que vai evoluindo com o passar do tempo. Isso é que é o grande problema, na verdade. O câncer de pele tem uma preferência do rosto, a cabeça? Pode ter câncer de pele na bunda? Pode sim, já. Pode sim. Mas câncer de pele, de uma forma geral, como eu falei, existem inúmeros tipos, né? Existem cerca de 30 tipos de câncer de pele. Mas o câncer mais comum, os cânceres mais comuns, eles estão relacionados à exposição ao sol. Então, eles tendem a aparecer em áreas onde a gente se expõe ao sol normalmente no dia a dia, ou se expõe ao sol em feriados, por exemplo, né? Então, pega muito a região do rosto, da cabeça, do couro cabeludo, em pessoas que são mais calvas, né? Região dos braços, dos ombros, região do colo, do tórax, regiões que geralmente ficam mais expostas ao sol. Então, por terem cânceres que estão muito relacionados ao sol, essas são as áreas mais comuns, com certeza. Bom, o doutor Sandro Prado levantou o braço aqui. Doutor, eu queria saber se há uma diferença em relação à melanina da pele. A gente que é mais branquelo, por exemplo, como é meu caso, pouca exposição do sol, já fico vermelho, já descasca, já dá um ardor, e parece que tem pessoas que têm a pele mais resistente. Mas em relação ao câncer, tem alguma diferença disso? Ou todo mundo é suscetível, independente da cor da pele, a contrair um câncer? Essa pergunta é bem importante, né? Porque tem diferença, sim, porque o que difere um negro de um branco, essencialmente, é a quantidade de melanina. A melanina é o pigmento que dá a cor da gente. Então, quando a gente diz que alguém é negro ou é preto, a gente está se referindo que essa pessoa tem uma quantidade de melanina maior do que uma pessoa que é branca.
né? E a melanina é um pigmento que serve para proteger a gente, proteger a nossa pele da radiação do sol. Ela capta, ela segura essa radiação, impede que essa radiação agride a pele. Então, pessoas que têm mais cor, ou pessoas que são negras ou pretas, essas pessoas tendem a ter mais proteção ao câncer de pele comparado com brancos, porque tem mais melanina, tem mais desse pigmento que protege. Quer dizer que no caso, então, eu que sou branquela e tenho o cabelo ralinho, tem que estar com boné e protetor direto. É isso que as pessoas mais claras precisam fazer para se proteger? Exatamente, exatamente, né? Pessoas que, na verdade, qualquer pessoa, mesmo os negros, tem que se proteger do sol, não pode se expor indefinidamente, mas pessoas que têm uma cor mais clara, quanto mais clara for, mais deve se proteger do sol, tanto com filtro solar quanto com proteção física. A proteção física é igualmente importante, né? Às vezes a gente se esquece da proteção física, mas muitas vezes as pessoas que têm a pele danificada pelo sol, se comparar essa pele danificada do rosto, por exemplo, com a barriga vai ser branquinha, vai ser bonitinha, não vai ter nada, porque a barriga está normalmente protegida, né? Mas enquanto o rosto está exposto ao sol. Então tem que proteger, tanto com filtro solar quanto com proteção física também, são bem importantes, né? E você, Romualdo? Doutor Márcio Lobo, bom dia para o senhor. Obrigado pelos esclarecimentos. Agora, eu vou usar uma expressão que a gente costuma ouvir. O senhor sabe, eu moro aqui em Brasília, a praia mais próxima está a 1.127 quilômetros, que é o Rio de Janeiro, então nem sempre dá para ir ao Rio de Janeiro uma vez por ano. Mas, doutor Márcio, tem muita gente que fica lagartixando na praia, esticado na praia, das 7 da manhã às 5:30 da tarde. Aí eu fico olhando assim, esteticamente, até que é bonito, doutor Márcio. Até que o resultado de um dia para outro, ou até a próxima chuva, o resultado estético é belo. Mas me diga, isso é um grande perigo ou é apenas lenda? É um grande perigo, Romualdo. Obrigado pela pergunta, porque isso é bem importante. É um grande perigo mesmo. Por quê? O sol, ele emite luz, mas ele não emite só a luz visível, né? Tem várias frações dentro do sol que são invisíveis, e uma delas é uma fração super perigosa para a pele, chamada fração ultravioleta. É essa fração ultravioleta que é invisível, que a gente não vê, que agride a célula da pele e que dá o câncer, né? Essa emissão de raio ultravioleta, a emissão de luz, se dá principalmente entre 9 e 4 horas da tarde. Então, esses horários de 9 e 4 horas da tarde são os horários em que o sol agride mais a pele. E são os horários que a gente, de preferência, ou deveria evitar ou deveria ter um maior cuidado ao se expor ao sol. Rodrigo? Tomás, bom dia. Prazer falar com o senhor. Fui paciente do seu pai algumas vezes. Meu pai é um grande amigo dele. O seu avô era dermatologista? Meu avô era especialista em doenças infecciosas. Ah, certo, infectologista, certo. Isso. E a pergunta que eu tenho a lhe fazer é o seguinte: por conta de um parente que já faleceu, ele era transplantado de rim e tomava medicações para evitar a rejeição, né, durante anos da vida dele. E ele tinha um cuidado imenso com a pele, aí tinha a pele toda sofrida por conta do sol, etc. E tinha uma aparência realmente de uma pessoa muito mais velha do que ele realmente era. Esses pacientes transplantados, eles precisam tomar cuidados mais rigorosos que uma pessoa normal por conta do risco de câncer de pele em razão dessa medicação, ou essa informação não procede? Procede totalmente. As medicações que os pacientes transplantados usam, por exemplo, ciclosporina, azathioprina, são medicações imunossupressoras, elas reduzem a imunidade e expõem mais a pele a essa radiação ultravioleta do sol, né? Então, para você ter ideia, o câncer de pele é uma das causas de mortalidade mais prevalentes, mais comuns em quem é transplantado. Então, o transplantado, esse tem que ter um cuidado assim, mais do que redobrado em relação ao sol. E se for o caso de aparecerem muitos cânceres de pele em um curto período, a gente eventualmente tem que mudar o imunossupressor, porque tem certos imunossupressores que predispõem mais ao aparecimento de câncer e outros imunossupressores
predispõe menos. O imunossupressor é um medicamento que o transplantado usa para evitar a rejeição. Tá? Então, tem alguns que predispõem mais, tem outros que predispõem menos, mas esses pacientes, não tenha dúvida, tem que estar sempre acompanhando com o dermatologista, né? Porque eles têm um risco grande de ter câncer de pele justamente por conta das medicações. Vamos fechar, Romualdo? Rapidinho, doutor Márcio Lobo. E agora sobre essa cirurgia, cirurgia de Morse. Isso é uma novidade? O senhor está trazendo para Pernambuco essa cirurgia que pode, vamos dizer assim, pode ajudar a combater o câncer? Obrigado, Romualdo. Sim, essa é uma cirurgia que eu estou trazendo aqui de São Paulo para Recife agora, né? É uma cirurgia que se chama cirurgia micrográfica de Mohs. Qual o objetivo dessa cirurgia, Romualdo? Normalmente, quando a pessoa vai tratar um câncer de pele através de cirurgia, o que o cirurgião faz? Ele pega o câncer e dá uma margem de segurança, uma margem grande de segurança, que varia de meio a 1 centímetro. Tá? A cirurgia de Mohs não dá essa margem de segurança. Ela vai tirando o câncer camada por camada, como se fossem camadas de cebola, e analisando microscopicamente cada camada. Qual o objetivo disso, Romualdo? O objetivo é que a gente consiga retirar todo o câncer, aumentar a taxa de cura e reduzir a retirada de tecido desnecessário. Tá? Eventualmente, a cirurgia tradicional, a cirurgia que sempre foi feita, ao dar uma margem ampla, ela acaba tirando muito tecido desnecessário ou, eventualmente, nem conseguindo curar. Né? Hoje, a gente sabe que, comparando essas cirurgias tradicionais com a cirurgia micrográfica, a cirurgia tradicional tem uma taxa de cura de 80%, 85% em vários casos, e a cirurgia micrográfica leva isso para 98%, 99%, justamente porque é uma cirurgia mais trabalhosa, que vai analisando microscopicamente, camada por camada, até tirar o câncer. Então, Romualdo, fecha bem a nossa conversa, porque, na verdade, quem acompanha essas cirurgias, às vezes no nariz, no rosto, tá? É cada rombo que não tem tamanho. Isso vai acabar, não é isso? A cirurgia micrográfica de Mohs, Geraldo, visa tirar exatamente o tecido que seja necessário para curar o câncer. Né? Então, assim, particularmente para essas áreas que você falou, e isso é bem importante, a cirurgia micrográfica de Mohs cai muito bem, porque a gente só tira o que é necessário para curar o tumor. Então, a gente está analisando microscopicamente enquanto a gente está fazendo a cirurgia. Então, por exemplo, no nariz, meio centímetro pode ser que seja a diferença para destruir uma asa do nariz ou desfigurar uma asa do nariz ou não. E aí que entra a cirurgia micrográfica de Mohs, porque a gente só tira o que é necessário para tirar o tumor. Aquele médico que com medo era na ponta da orelha, ele tira a orelha toda, isso está se acabando, né? Com a cirurgia micrográfica de Mohs, com certeza a gente vai tirar o que é necessário mesmo, e é esse o objetivo, é ter precisão para ter uma maior taxa de cura, sem ter aumento de tecido desnecessário, né, de pele desnecessária. Foi a nossa conversa com o doutor Márcio Lobo. Seria Márcio Lobo Filho ou Márcio Lobo Neto? Porque esses lobos são antigos aqui, né? São antigos. Na verdade, tem o nome da minha mãe, é Márcio Martins Lobo, né? Márcio Martins Lobo Jardim. Né? Okay. Então, eu carrego o nome da minha mãe junto, com muito orgulho também. Ô, Romualdo, não deixa de